povo de Deus, tudo bom com vocês? Povo mais lindo, mais cheiroso, mais amado do mundo? Olha, se você tiver com fome, não comece a ver essa live, veja depois. Primeiro se alimente, fique calmo, tá? A mensagem de hoje começa com o título: Não tome decisão com fome. Não tome decisão com fome. Gente, se vocês estiverem com fome, o som tá saindo bem? Coloca um joinha aí pra mim. Se vocês estiverem com fome, não entre nessa live, tá? Veja depois. Depois que tiver saciado, tranquilo, tá bom? Ó, vou colocar uma música aqui, gente. Essa música é música pra refletir, então a gente vai começar com ela. Vou voltar aqui, enquanto isso as pessoas vão entrando. Se por acaso você não tiver tempo, salva pra vocês verem depois, tá? Envia para a sua mensagem aqui nesse aviãozinho. Você envia pra você mesmo e aí depois você assiste, tá bom? Vou deixando enquanto vocês vão entrando. Encaminha, gente. Vou abrir aqui a palavra onde eu quero ler. Anotei. Não vou contar só. Dá pra ouvir, pessoal? Ah, obrigado, Carlinhos. E os vizinhos, vocês estão escutando também? Os vizinhos, ó, tá mais alto que meu computador. Feliz domingo, quem tá chegando aí? Nossa, tá difícil. Ó, vou fazer assim, vou escrever o nome da live. Oi, Gabi! Não tome decisão com fome. É o nome da mensagem de hoje, tá? E a fé te pede um sim. Não posso cantar porque eu não tenho boa voz. Aí, fixei o comentário. Vou começar com a graça de Deus e o som dos vizinhos mesmo, porque o meu vocês já não estão ouvindo mais, né? Com certeza. Bom, essas são as lutas e a gente escolhe elas. Bom, o nome da mensagem de hoje é: Não tome decisão com fome. Como eu já disse, quem tiver com fome aí, veja depois, porque até mesmo pra gente aprender as coisas, a gente precisa estar tranquilo, a gente precisa estar calmo. Sabia que dos motivos de ter alimento na escola pública, é porque se a criança tiver com fome, ela não aprende? Porque a necessidade da carne, do corpo, ela é tão forte na vida de uma pessoa que ela não consegue se concentrar em outra coisa a não ser naquilo que ela tá sentindo, naquela fome que ela tá, desesperadora, né? Então, a gente, por exemplo, que tem a palavra de Deus como uma fonte de conhecimento, uma fonte de fortaleza, a gente busca, através do jejum, controlar essa fome, né? Por quê? Porque quanto mais treino a gente tem, porque a fome ela interfere no nosso temperamento, ela interfere nas nossas decisões, interfere nos nossos pensamentos. Então, pra gente poder aprender as coisas, pra gente poder decidir melhor, pra gente poder tratar as pessoas melhor, até essa questão fisiológica, até essa questão física, a gente precisa ter consciência de cuidar. Então, por isso que na escola pública tem comida, gente, por causa dessa questão. Se a criança não tiver bem alimentada, ela não vai pensar em outra coisa, não vai adiantar nada, ela tá ali, né, só vai ficar ali pensando, chorando, triste, doendo, não vai ligar, não vai se concentrar. Então, a mensagem de hoje começa com esse tema, mas o que eu quero falar é que cada pessoa, na verdade, olha só, gente, eu separei o versículo, eu deixei a Bíblia aberta e eu perdi. Não tem problema não. Os tópicos que eu quero tratar hoje estão, né, nessa melodia dessa música. A história de Abraão. Se alguém não conhece essa história, eu vou fazer um resumo bem curto. Abraão, a Bíblia diz que ele teve Deus deu para ele a promessa de que ele seria pai de multidões.
Só que ele já era um senhor de avançada idade. E na história de Abraão tem muitos acontecimentos importantes que eu gostaria que vocês depois pesquisassem. O fato que eu quero contar é que é o limite. Quando Abraão teve um filho, porque ele demorou para ter esse filho, tá? Ele teve outros contratempos no meio de chegar a ter esse filho, que esse era o filho da promessa. A promessa demorou muito tempo para se cumprir. E dentro desse processo, quantas coisas aconteceram na vida de Abraão? Então, inclusive, ele mesmo interferir na bênção que Deus tinha preparado para ele. Ele mesmo tentar fazer a bênção dele acontecer, né? Sendo que Deus, quando ele promete uma coisa, Deus é capaz de fazer. Ele não precisa da nossa ajuda, tá? Deus é capaz de fazer, não precisa que a gente interfira. Beleza. Aí, o que acontece? Chegou um momento que o menino já estava crescidinho e ele recebeu um convite de Deus. Um convite para que ele entregasse seu filho em amor a Deus. Era o filho da promessa, era o que ele mais queria na vida. E Deus pediu pra ele esse filho. Olha só, agora ficou silêncio. Mas eu gostaria que vocês ouvissem essa música com o tempo. Essa música se chama Entre a Fé e a Razão. E fala sobre a gente, porque a gente precisa ser... Depois eu vou colocar na hora de orar, senão eu vou perder tempo. A gente precisa decidir, né, na nossa vida algumas coisas. E a gente precisa decidir com a nossa razão, com a nossa consciência. E muitas vezes movido pelas faltas, pela fome, né? Pelas coisas que a gente não tem, a gente pode ser enganado. E o exemplo que eu quero dar é uma história que eu acho que todo mundo conhece, mas também é outra coisa que vocês podem pesquisar. A Bíblia fala assim que a gente tem que ter o coração de carne. A Bíblia fala aqui, ó, em Ezequiel 36, no capítulo 36, versículo 26 e 27, que o Senhor pode nos dar um coração de carne e tirar esse coração de pedra. Ah, mas por que coração de pedra? Todo mundo tem muitas vezes algumas coisas endurecidas que a gente construiu, muralhas que a gente construiu ao redor do nosso coração. Essas pedras que ficaram ali contornando o nosso coração, tornando o nosso coração endurecido em relação a algumas coisas. Endurecido de forma que a gente... o que é a pedra? Eu peguei, olha só, esse meu cavalinho aqui, ele é de cerâmica, eu acho que é cerâmica. Bom, é um tipo de pedra, né? Se o meu som não estiver saindo, me ajudem, gente, porque tem bastante barulho ao redor, por isso que eu gostava de morar no sítio, né? Mas eu acredito que vai dar pra ouvir, porque eu tô bem pertinho. Senão eu pego o fone, tá? A pedra, ela é uma matéria impenetrável, uma matéria impermeável, né? Então, o que acontece? A pedra, ela só se molha externamente. Vocês já ouviram aquele... tem um meme saindo, água mole, pedra mole, água dura, fica brincando com isso, né? Água dura e pedra mole, tanto bate até que fura. Mas por quê? Porque, na verdade, não quer dizer que a pedra, ela vai deixar a água fazer parte dela. Ela vai ser moldada. Então, a pedra, ela pode ser moldada, ela pode ser lapidada. Só que a pedra, ela é impermeável. A pedra não recebe, não interioriza. E é por isso que nós somos diferentes e nós precisamos pedir a Deus que nosso coração seja de carne. E ler esse Ezequiel aqui, ó, 26, 27... capítulo 36, versículo 26 e 27, que fala sobre o nosso Deus transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. Por quê? Porque uma carne, gente, eu vou usar esse cavalinho ainda, calma. A carne, vocês já perceberam que se a gente colocar o tempero nela num dia anterior, claro, quem sabe fazer comida não eu, né? Vão saber que a carne, ela pega o sabor quanto mais você deixar ela ali naquele molho, naquele tempero, né? Então, nós podemos ser temperados por Deus se o nosso coração for de carne. Nós podemos, assim, adquirir as coisas de Deus de uma forma tão boa, tão interiorizada, que a nossa vida não vai conseguir mais separar nós de Deus, sabe? Assim, porque o ser humano é isso, o ser humano é diferente, o ser humano de carne e osso, ele pode ser penetrado, ele pode ser transformado. Tanto que,
quando a gente tem boas amizades, pessoas da nossa vida que a gente não quer perder, o que a gente faz? A gente está sempre por perto dela, sempre falando com ela, sempre derramando o amor sobre ela e recebendo o amor. E isso é a penetrabilidade do ser humano. Aquela pessoa, ela já não é mais uma pessoa qualquer, ela já não é mais um objeto no mundo que ela acrescenta, não é um acessório que você pode tirar e colocar. Uma pessoa amada, ela transforma a nossa vida de forma que a gente já não é mais a mesma pessoa, de forma que a gente se torna, como se diz, alguma coisa dela fica em nós. Tanto que tem uma mensagem no livro dos 4 amores que fala sobre como os amigos, por exemplo, assim, eu tenho minhas amigas aqui, de vez em quando elas passam pela live, eu vou falar o nome delas. É a Larissa Matu, minha amiga de escola, a Juliara, e as duas, porque são da minha idade, as duas mais, assim, do nosso tempo, as mais próximas. O que acontece? Vamos supor que um dia, tem as irmãs que eu amo também, a Van, a Andressa deve estar aí na live, mas vamos colocar nós assim, amigas. Ó, Andressa, não sei se você tá aí ainda, meu amor, se tiver, coloca um coraçãozinho. A Andressa, ela é a irmã da Larissa, nós somos muito próximas. Se um dia a Larissa chegar a faltar, ou a Andressa, o que vai acontecer? Ó, eu, a Larissa e a Andressa. Eu vou colocar nós 3 aqui, porque vocês vão ver a live, com certeza. Então, o que vai acontecer? Ah lá, a Andressa tá aí, ó. Se a Andressa um dia, ó, a Andressa mais a Larissa mais eu formamos alguma coisa, assim, tipo, nós temos um pouco uma da outra, porque a gente convive, a gente tá distante, ela mora em Badia, a Larissa tá morando no Japão, só que elas fazem parte da minha história, o nosso amor nos faz, assim, aprender uma com a outra. Então, o que acontece? Se um dia a Larissa faltar, o que vai acontecer? Eu e a Andressa vamos sair prejudicadas. Por quê? Porque nem a Andressa vai ser para mim a mesma pessoa. Nós duas vamos ter perdido a essência da Larissa que nos completa, entendeu? Então, tirando a Larissa do nosso convívio, diminuiria a gente, entendeu? Por isso que o ser humano, quanto mais amores, quanto mais amigos, mais ele se realiza como ser humano, porque a gente é preenchido com amor, e o amor de Deus é entregue através das pessoas que a gente tem na nossa vida. Então, agora eu vou colocar outro exemplo. Então, esse exemplo eu fecho aqui, tá? Então, o que nós estávamos falando? Nós estávamos falando do Abraão e do Isaac, né? O Abraão recebeu esse convite de Deus para entregar o Isaac. Entregar o Isaac lá, ó, o Carlinhos que me deu esse livro. E quando o Abraão recebeu o convite de entregar o Isaac, o que aconteceu com ele? Ele precisou fazer uma escolha racional. E essa escolha, ela se baseava em quê? Ela se baseava na vida dele com Deus. Então, ele teve que se lembrar da essência de Deus nele, de tudo o que Deus já fez por ele, de tudo o que ele já viveu com Deus, porque ele tinha que saber que se ele entregasse o Isaac, Deus ia fazer alguma coisa. Deus não tinha pedido isso à toa. Então, ele recrutou todo o seu amor, tudo que Deus já tinha entregado para ele, porque Deus já era a essência dele, Deus já tinha penetrado na vida dele, entendeu? Então, olha só, agora, o Isaac estava com ele, e o Isaac participou de muitas coisas, né? O Isaac já participou de várias coisas que o pai dele tinha feito junto com ele. Então, o Isaac também conhecia a palavra de Deus. O Isaac também sabia de como Deus era capaz de suprir, de como Deus era capaz de fazer tudo. O Isaac carregou a lenha para o holocausto. E o Isaac perguntou pro pai dele: ô pai, eu tô vendo aqui a lenha, nós estamos subindo, mas cadê o cordeiro? Nessa hora, é essa hora dessa música aqui, ó. Fala, quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? O seu coração tremeu. Mas lado a lado, em silêncio, os dois seguiram. Lado a lado, em silêncio, os dois choraram. Por quê? Porque eles estavam chegando no lugar da decisão. Qual era o lugar da decisão? Lá no monte tinha um altar preparado. E esse lugar era onde sempre o Abraão oferecia o holocausto. E sempre era cordeiro, mas ali não tinha cordeiro. Então, o Abraão teve que falar para o Isaac: meu amor, deita aí nesse altar, que Deus vai prover o cordeiro.
deita aí, meu lindo, meu amado filho. Ele entregou sabendo, confiando em Deus, tá? Porque não pensa que foi fácil para o Abraão colocar o seu filho no altar. Não foi por livre e espontânea pressão. O Isaac aceitou, entendeu? O Isaac aceitou, o Abraão aceitou, o Isaac aceitou. Os dois, lado a lado, seguiram. Então, lá no altar, quando o Abraão levantou o facão, vou falar facão, que nós conhecemos é facão, né? O Abraão levantou o facão para acabar com aquilo ali, porque, o fim das contas, ele sabia que Deus podia fazer o filho ressuscitar. Mas não precisou disso, porque quando ele levantou, mostrando para Deus que ele estava pronto, o cordeiro deu um berro. E aí acabou a história. Acabou a felicidade e a alegria completa. Então aí... Não, acabou a história não. Depois vocês continuam lendo lá, que eu nem sei do que eu marquei aqui. Vocês procuram na internet, que o Google tá aí pra isso. Então, o Abraão não precisou sacrificar seu filho. Aí eles terminaram de fazer tudo o que precisavam fazer. E tudo acabou bem. Glórias a Deus por isso. Quem não quer que tudo acabe bem, não é mesmo? Em todas as áreas. Agora eu vou falar mais um pouquinho sobre o porquê a gente não pode tomar decisão com fome. Gente, vocês já imaginaram esses dois com fome? Eu vou dizer, mas quem disse que eles não estavam com fome? De repente, eles podiam até não ter comido. Só que o corpo deles não estava clamando por essas coisas. Eles estavam concentrados no poder de Deus. Por quê? Porque eles olha, se comida física tivesse faltado, tudo bem, por quê? Porque eles já estavam treinados no jejum, tá? A gente não sabe quanto tempo demorou. Por isso que eu falo que a gente precisa ficar com o nosso corpo forte, tá? Eu tô falando de comida aqui? Não tô falando de comida, eu tô falando de necessidades. Nós passamos por qualquer tipo de necessidade se a gente treinar, entender conscientemente de que cada falta que a gente precisa passar, a gente pode ser treinado nelas. A fome não pode nos dominar, porque o povo de Deus andou por 40 anos ao redor da terra, pertinho da terra prometida, andou em círculo, mas não chegou porque não estava pronto, não estava preparado. E o Isaac estava pronto, tá? O Isaac estava preparado, eles fizeram o que Deus queria e eles receberam a vitória. Então, ele teve coragem para subir no monte, sabendo que não tinha cordeiro ali. Ele teve fé para aceitar deitar-se sobre as pedras do altar. E ele teve força para dizer sim. Ele teve coragem, ele teve fé e ele teve força, tá? Essa é a mensagem que o Senhor nos dá. Agora, presta atenção numa coisa contrária. Eu peguei esse cavalo aqui, porque quando eu tava hoje lá na igreja, eu tava lembrando desse detalhe. Lembra? Vocês conheceram a história do cavalo de Troia? O cavalo de Troia, o que ele é? Ele representa o cavalo de Troia, ele é um objeto, e quando as pessoas querem falar de uma coisa falsa, um presente falso, um presente que tem uma intenção que tá por trás, eles usam esse exemplo. O cavalo de Troia, ele penetrou, né, na cidade que eles queriam, lá no... eu tenho uma mania de esquecer o nome de coisa. Se vocês souberem aí o nome da cidade que eles entraram, tem uma história muito bonita em torno da história de Troia, né? Então, gente, quando a live ficar ruim, vocês podem clicar no xizinho, sair e entrar de novo, tá? Porque aí vocês podem voltar de onde continua, tá? Então, assim, o cavalo de Troia é um presente dos gregos. Isso mesmo. A Troia queria penetrar aquela cidade. Sei lá, não lembro direito pelos nomes das coisas. Bom, só sei que vocês já devem conhecer. E o que mostra, o que simboliza esse cavalo? Um presente. Qual que é a cidade? Fala aí. Um presente de grego, né? O cavalo de Troia é um presente de grego. Esparta, não era? Qual que era o nome da cidade que o povo queria entrar? Não foi Troia que fez o cavalo não era de Troia? Um presente para os gregos. Como chamava aquela cidade? Eu não lembro o nome da cidade, mas tudo bem. O cavalo estava montado, o cavalo era lindo, o cavalo era perfeito. E dentro desse cavalo estavam os guerreiros. Os guerreiros não iam entrar naquela terra que eles queriam guerrear, porque a cidade era fortificada. A cidade, ela era
protegida, tinha muros e e tinha um portão. Então o que acontece? O cavalo foi deixado lá. O cavalo foi deixado do lado de fora. Troia recebeu o cavalo de Menelau. Ah, você assistiu o filme, mas não sabe o nome era a cidade que era Troia, que eles queriam invadir? Bom, enfim, quando eles deixaram o cavalo lá, e quando os gregos viram aquele cavalo, eles acharam que era um presente dos deuses. Por quê? Porque se eles tinham já vencido tudo, porque eles mataram muitos dos guerreiros. Os guerreiros que estavam dentro do cavalo eram os restinhos que tinham sobrado. Inclusive, um desses guerreiros, né, quem assistiu o filme, que o filme simboliza, um dos guerreiros que estavam dentro desse cavalo era o Aquiles, o maior dos guerreiros, e ele só tinha uma fraqueza, que era o seu calcanhar. Então, ele estava dentro desse cavalo. E o cavalo estava ali, lindo, bonito, pro lado todo perfeito, né? E esse cavalo, ele é ornado de ouro. Ele era de madeira, mas ele era ornado de ouro. Ele é perfeito. Aí eles aceitaram o presente e levaram para dentro da cidade. Olha como foi a penetração do mal dentro da cidade. A cidade já estava protegida. Eu não vou nem falar mais, ó. Diz que o Menelau era espartano. Então eles queriam os troianos para entrar na cidade de Troia. Olha aí, acho que é isso, né? Mais ou menos isso. Então, para os troianos, para os espartanos entrar dentro da cidade de Troia, eles então precisaram montar essa estratégia, que era esse cavalo. E aí, ó, como que eles foram atraídos? Eles foram atraídos pela beleza. Eles foram pelo símbolo, porque o cavalo simboliza a guerra, o cavalo simboliza uma força, né? Então eles foram atraídos pela beleza e força daquele cavalo que parecia um símbolo de um presente dos gregos, um presente dos deuses. E eles abriram os portões e levaram para dentro esse cavalo. Levando para dentro esse cavalo, eles nem sabiam que estavam levando para dentro da sua cidade fortificada um perigo grandioso, né? Então, os guerreiros que estavam dentro desse cavalo, eles destruíram aquela cidade. Eles acabaram com tudo, detonaram. Olha, pensa numa destruição grande. Assiste o filme lá que eu não lembro mais o nome do filme. Só por que eu dei esse exemplo? Porque é assim que o inimigo invade a nossa vida, tá? Por quê? Porque nós abrimos os nossos portões de defesa. Nós somos protegidos. A Bíblia fala assim que na nossa vida, se a gente aceita Jesus, há ao nosso redor uma proteção dos anjos de Deus. E quando a gente abre uma brecha para o pecado, o que acontece? A gente abre os portões para que o inimigo entre na nossa vida. E como vem os ataques do inimigo? Você acha que os ataques do inimigo vem um capetão horroroso, uma mulher horrorosa na tua vida para poder te destruir? Irmãs, vem um Deus me livre de um ser humano? Não. A beleza que atrai, a casca perfeita, né? Mesmo que frágil, de madeira, está ornada por ouro, por pedras preciosas. Então, o que acontece? A brecha, quem abre, são os donos dessa casa. Quem abriu os portões foram os próprios guerreiros, os próprios administradores daquela cidade, tá? Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês é para que a gente possa refletir que as escolhas, elas são nossas, totalmente nossas. Mas a oportunidade de conhecer as coisas que vão nos fechar as portas, para ter a sensibilidade, para ter a intuição da escolha certa, é a busca pelo conhecimento de Deus. Então, ó, nós temos muralhas ao nosso redor, os anjos estão ao nosso redor, mas ao nosso derredor, a Bíblia diz que os demônios estão bramando, feito leões, buscando quem possa tragar, tá? Então, eu queria, deixa eu ver aqui mais que eu posso falar sobre isso. Não sejamos pessoas de coração endurecido, né? De pedra. Pede para Deus te dar um coração
penetrável, um coração de carne, um coração que a palavra entre e realmente transforme. Realmente, olha, o pastor João dá um exemplo bonito quando ele fala do corpo de Cristo na Santa Ceia, né? O pão e o vinho, eles são um símbolo que representa a presença de Deus na nossa vida, que representa que a gente aceita Jesus, tanto que a Santa Ceia só pode ser tomada para aqueles que já foram batizados, né? Para quem aceita o sangue e o corpo de Cristo. Só que aquilo é uma matéria, é um pão e é um vinho, e aqui, um suco de uva, né? E aquilo, quando entra em nós, como um alimento, o que ele faz? Ele é dissolvido, ele é integrado a nós, e ele nos dá a energia, ele faz com que que as nossas conexões neurológicas aconteçam. Então aquilo começa a fazer parte de nós. Por isso que algumas pessoas que tratam sobre alimentação falam como que a gente é o que a gente come, porque o que a gente come nos fornece energia, nos fornece força e vitalidade, saúde, né? Então, que a gente deixe penetrar na nossa vida, que o nosso coração seja aberto para as coisas de Deus e que a gente construa muralhas que possam nos proteger dos ataques vindos de fora, fora daquele redor que é a proteção de Deus, tá? Então, era isso que eu queria deixar para nós, que nosso coração seja de carne de verdade, um coração amoroso, um coração generoso, um coração que sente as coisas, porque a gente não pode se fechar, construir pedras ao nosso redor, fechando assim, eu já sofri com esse relacionamento, eu não quero nunca mais me relacionar com ninguém, eu vou virar uma santa agora, eu vou, nunca mais vou, sei lá. Enfim, cada pessoa tem o seu problema aí. Ou então, eu nesse emprego eu nunca mais piso, nunca mais. Pelo amor de Deus, gente, nunca mais é muita coisa, é muito tempo. Pede pra Deus colocar um coração de carne, mas Ele revista ao redor da nossa vida anjos, que os anjos sejam a nossa proteção. Que quando a gente entrega o nosso coração de carne totalmente nas mãos de Deus, os anjos nos guardam e o Senhor nos dá sabedoria para fazer as escolhas. Então fica calmo, se você estiver com Deus, nada vai te perturbar. Jesus estava com fome no deserto. A carne dele precisava de alimento, mas o alimento do Espírito que estava nele, o Espírito Santo, o fortalecia e não faltava nada. Ele não aceitou as ciladas do inimigo. Por quê? Porque ele estava forte. Por isso que eu falo, fica forte, povo de Deus, no corpo, na alma e no espírito. Tá? Agora eu vou colocar a música pra gente fazer a oração. Não sei mais quem está por aí, porque eu sei que a internet não me ajuda. Mas tudo bem. E eu sei que essa live deve ter ficado compridinha. Quando a gente tem comunhão com Deus, o Senhor nos dá sabedoria. Às vezes a gente precisa de pessoas para nos orientar, mas às vezes as pessoas não têm todos os conhecimentos ao nosso redor. Tudo que aconteceu, ela não sabe todo o contexto. E ela pode querer que a gente siga a vontade dela, mas não confie que a vontade das pessoas é melhor do que a vontade de Deus. Só que se você não tiver capaz de ouvir a voz de Deus, então acredita pelo que você olha. Se aquela pessoa tem uma boa conduta para te orientar, pastores, líderes, então tudo bem, tá? Mas quando você vê que a pessoa não tem uma bagagem, não tem uma história, não vai confiando em qualquer conselho, não. E eu tô aqui compartilhando, gente, não pensa que eu sou boa para aconselhar, não. Eu sou serva, sou aqui, ó. Eu tô ali sentadinha no banco aprendendo. Eu tô compartilhando, por quê? Porque eu aprendi que através do ouvir, do fazer e do estudar, eu posso pegar esse tempero de Deus. Só que ainda não sou capaz de te orientar. Eu quero que você busque pessoas que estão ali como pastores para isso. Eu quero que você busque uma igreja que vai cuidar de você, tá bom? Por isso que a gente tem o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio sem conhecimento, gente, deixa eu falar uma coisa. Sobre a pessoa ser livre, a pessoa tem que ter conhecimento na escolha ruim, né? Por que que o povo chegou lá, tava livre na terra, como que é? O povo lá no deserto livre, querendo voltar pro Egito, querendo voltar para comer as cebolas. Por quê? Porque eles não sabiam ser livre. Então, primeiro aprende a ser livre, depois vocês sejam livres. Senhor, meu Deus, diante da tua presença, eu quero apresentar todas as pessoas que passaram por aqui. Deus, cuida de nós, Pai, porque a palavra não é para nos julgar. Eu não sou juiz de ninguém.
nem de mim mesma, porque eu me coloco nas tuas mãos, Deus. Nós não somos julgadores, nós somos servos do Senhor. Nós somos amados por ti. Nós queremos, Deus, interiorizar a tua palavra de uma forma tão poderosa que o nosso cheiro seja o cheiro do Espírito Santo. Que a nossa face brilhe, Deus querido, como o Senhor disse, como brilhava a face de Moisés. Nós queremos, Deus querido, ser revestidos, ó Deus querido, do teu amor. Nós queremos ser banhados pelo teu amor, Deus. Não banhado de pedra dura. Eu não quero ser lapidado, não, Deus. Eu quero ser transformada. Em nome de Jesus. Que assim seja na nossa vida, hoje e sempre. Amém? Beijo, povo de Deus. Vou fechar essa live aqui e vou assistir de novo pra ver o que Deus fala comigo. Porque eu compartilhei. Eu sempre faço assim. Ouvir, fazer e estudar. Então eu vou ouvir de novo pra ver se eu falei o que eu queria falar e se eu falei o que Deus tocou no meu coração, porque eu falho. Beijo, amiga. Fica com Deus. Tudo de bom, povo. Vocês são lindos, amados e cheirosos, viu? Porque a palavra de Deus deixa nós cheirosos.